Glória a Deus. Eu falei nas últimas terça-feiras que o momento de Deus chega na vida de todos os seus servos. A Bíblia está recheada de exemplos. E nós que estamos aqui, nesta noite e sempre que podemos, devemos entender que Deus está sempre determinando suas promessas, seus dons, suas bênçãos na nossa vida. Entretanto, há um momento determinado da parte de Deus, quando Ele determina, então nada pode impedir. Quero mostrar para vocês hoje um exemplo da Bíblia, que está aí na vida do apóstolo São Pedro. Vamos acompanhar o pastor Mário. Que cada um receba para si estes exemplos. João capítulo 21, versos 18 e 19. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Glória a Deus. Cada Bíblia, dependendo da sua versão, farei algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Estamos falando de Pedro. Se você analisar a vida desse homem, que Jesus passou numa praia, estava lá consertando redes e pescando, e vocês conhecem a história. E Jesus disse: vem para mim, deixa de pescar aí e vem comigo que eu vou te fazer um pescador de homens. Pescar almas para o reino de Deus. Só isso aí é uma grande mensagem para obreiros. Se você tem a chamada, lembra-te de respeitar a sua chamada, que você foi chamado para ganhar almas para o reino de Deus. Não foi para ganhar títulos, nem honrarias, nem muito dinheiro, nem ser itinerante e faturar e cobrar quanto quer por uma pregação. Enfim, foi para ganhar almas para o reino de Deus. Espero que entendam. Cada um de nós fomos chamados com esta condição:
ganhar primeiro a nossa alma para Deus e depois a daqueles que nos rodeiam. Mas diz a palavra e eu vou reler para ganhar espaço. Glória a Deus. Na verdade eu te digo, quando eras moço, que os crentes mais velhos saibam entender o momento da mocidade. Repito, num tempo em que as coisas mudaram muito. Eu sou de um tempo que os velhos, melhor os idosos, queriam que os jovens fossem igual a eles. Mesma coisa, não vou entrar em detalhes de costumes, porque o tempo não nos permite. Mas eram exigentes. Eram muito exigentes. Tem alguns crentes mais idosos aqui, de tempos passados, que sabem do que eu estou falando. Porque a mulher de idade usava um coque, as meninas têm que usar coque também. Porque as mulheres de idade usavam a manga até no pulso, as meninas tinham que usar também. E porque o vestido tinha que estar um palmo abaixo do joelho, as meninas tinham que estar também. E porque o marido delas já não dava mais a mão quando iam chegando na igreja, as meninas não podiam dar as mãos com os namorados também. Era uma mania de querer que as meninas e os meninos vivessem como idosos. Mas muita coisa já mudou. Entender que cada coisa tem o seu tempo. Não vou entrar em pormenores, porque o tempo não nos permite entrar em costumes pormenorizados. Mas aqui diz a palavra para o Pedro, quando eras mais moço, porque ele ainda não estava velho, estava numa média idade. Quando tu eras moço, te exigias a ti mesmo e andavas por onde querias. E assim tem muitos jovens ainda nos nossos dias. Precisamos vigiá-los para que não entre em excesso de liberdade. Mas quando já fores velho, pastores, observe essa expressão, para saber que havia, você que gosta de pregar, havia uma promessa na vida de Pedro, de que ele um dia ficaria velho. Portanto, ele não ia morrer moço, nem ia morrer com média idade. Ameaçasse o que quisesse. Ele tinha uma promessa. Vai morrer quando estiver velho. Espero que você entenda.
estenderás as mãos, e outros te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia de ele de glorificar a Deus. A morte de Pedro seria uma morte para a glorificação de Deus, permanecer no caminho, não negar a Cristo, viver para Cristo, sofrer como um servo de Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me, continua me seguindo, que eu vou te dar força, eu vou te dar graça. Trazendo isso para os nossos dias, num culto de ensino doutrinário. Você não é mais criança e você não está velho. Mas lembra-te, permaneça firme no Senhor. Há uma promessa de Deus de proteção na tua vida. Nem doença, nem ameaças poderão tirar a tua vida, até que o Senhor assim permita. Você sabe, se ler toda essa passagem, que João Tiago, irmão de João. Tínhamos como apóstolo 2 Tiagos, o irmão de João e o irmão de Jesus. Ele morreu porque Herodes estava fazendo uma limpeza, matando os servos de Deus, como quem diz: essa religião aqui, eu vou acabar com ela. Note bem uma ameaça que alguém faz contra a igreja. Ninguém conseguirá acabar com a igreja. Não, senhores. E esse Herodes, segundo a palavra de Deus, prendeu alguns. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 5 a 11. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia,
e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Todo esse capítulo dá uma história completa. Apenas esses versos para entenderes. Agora, Pedro não era mais mocinho e ainda não estava velho. O versículo 2 deste capítulo diz que Herodes, verso 1 diz que ele queria acabar com alguns da igreja e maltratar. Mas o verso 2 diz: e matou a espada Tiago, irmão de João, e mandou prender o Pedro, porque quando matou o João, o Tiago, irmão de João, agradou os judeus religiosos contrários à doutrina de Jesus. E assim, mandou prender o Pedro, matou o João. E o Pedro vão matar mais tarde. Não é muitos dias depois, ao anoitecer, para agradar o povo. E prende o Pedro. E o Pedro fica preso. Glória a Deus. Deixa eu te dizer, quem está com Jesus, ninguém pode prender. Se você está com Ele, se você conseguir conhecer um irmão ou uma irmã que se sente preso por algum costume, por algum encargo, por alguma obrigação, pode dizer: quem está em Jesus não está preso. Nada conseguirá prender aquele que está liberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Assim que quando Pedro estava preso, esperando um momento, verso 5, guardado na prisão. Ele não foi abandonado pela igreja. Ouviu, igreja? Ouviu a igreja que mataram João e agora prenderam Pedro para matar também. Nós vamos entregar os pontos? Não. Igreja que ama é uma igreja que ora. E a igreja orava continuamente. Não precisava estar pedindo oração toda hora. Continuamente. Orava por Pedro, que estava guardado na prisão, pedindo a Deus pela vida de Pedro. Se você sabe de algum pastor, se você sabe de algum opereiro, de algum missionário,
de algum crente, não importa o que ele faz dentro da igreja. Pode ser o seu marido, seu filho, cunhado, parente, e não importa. Ore continuamente a Deus por ele. Não precisa toda hora estar dizendo: orem por mim, orem por mim. É um dever da igreja orar uns pelos outros, especialmente por aqueles que servem a Cristo. E enquanto eu estava orando, o Herodes estava na mesma noite, enquanto Pedro dormia, entendendo de chamá-lo para matar ele também. Vamos matar o Pedro também. A turma gostou. A turma vai votar em mim. Era político. Eles vão estar comigo, porque eu matei o João. E agora vão matar o Pedro. E eles vão ficar tudo do meu lado. Está equivocado. A morte de João foi de Tiago, melhor. Tiago, irmão de João. Foi permitida por Deus. Mas Deus não permitiu matar a Pedro. Vocês observaram por quê? Porque Jesus lhe prometeu: quando ficares velho. Ele ainda não estava velho. Ninguém tinha direito de tirar a vida dele. Amém? Tem muita gente pensando: pastor Osmar logo vai morrer porque já está velho. Minha vida está na mão de Deus. Não é quando ninguém quer e nem quando eu quero. É quando Ele chamar. E aí está o Pedro preso, algemado, portões de ferro, portas de ferro, guardas armados para não deixar ninguém entrar ali e tirar ele. E o Herodes chegou a hora de dizer: agora vou chamá-lo para tirar a vida dele diante do povo e vou agradar o povo para ganhar os votos do povo. O povo está do meu lado. Ah, equívoco. Quando mandou procurar, Pedro não está lá não, senhor. Não está lá? Não. Mas os guardas não estão lá? Estão. As portas não são de ferro? Não são bem fechadas? São. Não tem algemas de ferro? Tem. Então como que ele não está lá? Amado irmão, aonde quer que esteja o teu marido, irmão, aonde quer que esteja a tua esposa, irmão, aonde quer que esteja teu filho ou a tua filha, teu pai ou tua mãe, não pensa que está preso nas drogas e não tem mais solução. Não pensa que está preso no emprego por causa de dinheiro e não vem mais na igreja. Não pensa que ele está fora da igreja porque está preso com alguma coisa. Não, senhores. A igreja orava continuamente por ele. E o anjo do Senhor. Que bonito, não é?
Vem cá, rapaz. Vou só dar um exemplo pequenininho. Não é nem perto do que eu vou mostrar. Senta ali. Pedro amarrado, preso nos pés e mãos, dormindo, sem a sua capa. O anjo chegou e bate no seu lado. Ei, acorda, acorda, pega a tua capa e vem comigo. Ele poderia ter dito, mas quem vai desamarrar as algemas? Elas já caíram, meu filho. Na mão de Deus, ninguém fica preso. Vem e segue-me. E o Pedro foi. E a porta, quem vai abrir? Ela se abre. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. E foram saindo. E o Pedro parece que estava sonhando. Mas quando chegou lá na rua, a uma certa distância, o anjo saiu e ele disse, eu sei onde estou aqui. Mas então eu já estou solto. E a irmã mora logo ali. Foi na casa da irmã que estão orando por mim. Porque a igreja orava incansavelmente por ele. E ele bate. Elas não ouviram a oração. Estava tão forte que não ouviram as pancadas. Mas lá no meio tinha uma menina que estava meio atenciosa. Escutou a batida e foi lá na porta. Quem é? Aqui é o irmão Pedro. Ai, correu lá. O irmão Pedro está batendo aí. Ô menina, vai orar. É o anjo do Senhor. Vai ver até que ele já morreu. Não. Era realidade. Quantas vezes você pensa que é um sonho? Quantas vezes você pensa que é até um pesadelo? Mas é uma realidade. E insistindo, vocês conhecem a história. Abriram-lhe a porta e ele faz silêncio, baixinho, fala baixinho. Não precisa alarme. Sou eu mesmo. O anjo do Senhor desprendeu as algemas, mandou pegar a capa e mandou seguir. As portas se abriram, os guardas não enxergaram nada e eu estou aqui. Pode cantar, Pedro. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Não tenho como discernir muitas coisas, entrar em muitos detalhes, mas acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, o tempo de Deus colocar os seus anjos a nosso respeito, para nos cuidar, ainda não acabou. Ainda é tempo. Eu não quero me exaltar, mas eu estou dormindo, pousando nesses dias perigosos aí. Eu tenho minha residência aqui pertinho, mas ali tem estacionamento, ali tem elevador, e eu não sei, de repente,
um elevador daquele está contaminado. A minha mulher que diz, vamos fugir dessas coisas. E estamos aqui numa outra propriedadezinha que temos aqui, numa chácara dentro do mato. E glória a Deus. E glória a Deus. Tentando preservar a nossa vida. Porque eu sei que o homem de idade tem maior facilidade de pegar essa infecção que está por aí. Mas nós temos obrigação de nos cuidar. E eu que tenho mais idade, me cuido mais ainda. E você, se cuide. A máscara aborrece, mas precisa ter. Distanciamento das pessoas, precisa ter. Cuidado de ir nas lojas, nos ônibus, nas chácaras, nos mercados, nos shoppings, e ficar se acumulando. Não. Quanto mais distanciamento, melhor. Cuida da sua vida. Porque não está levando só os velhinhos, não. Está levando os jovenzinhos também, viu? Tenha muito cuidado. Deus cuida e acampa os seus anjos em redor de quem Ele quer para livrar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter os nossos cuidados. E assim Pedro foi protegido pelo anjo. Quando Herodes procurou para matar, você lendo nesse capítulo, Herodes procura para matar, não está mais. Fica decepcionado. Mas mais no final do capítulo, você vai ver que Herodes se exalta diante do povo como político, querendo o apoio dos políticos. Herodes era determinado por Roma para cuidar daquela região e se vestiu todo de poderoso, de roupas de governante. E olha, só para você não pensar que eu estou inventando, leia aí. Leia aí. Glória a Deus. Verso 21 em diante. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. No mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Até aí. Exaltou-se, porque conseguiu matar Tiago. Não conseguiu matar Pedro, mas se exaltou diante do povo. E Deus o repreendeu. Cuidado, meu irmão. Não se exalte. Não põe vestes reais como se você fosse o poderoso da igreja, o poderoso da congregação, o poderoso na frente de todos. Seja humilde. Seja humilde. Eis este que se gloriou a si mesmo e permitiu que os homens o exaltassem. Voz de Deus e não de homem.
Aqui não tem pregador. A voz de Deus aqui está na palavra. Desculpem, pregador. Eu estou cansado de ouvir. Esses que quando vão ter oportunidade de pregar, se põem a falar línguas e a profetizar e a determinar bênçãos e milagres, como se eles fossem, quando pregares, te humilha. A voz que tem poder vem lá do alto. É a palavra. E tem crente que gosta, viu? Ou aquele irmão é um inspirado. Aquele irmão quase virou de cabeça lá no púlpito. Aquele irmão pulou e deu glória e falou língua e mudou até a sua face. Não se deixe levar por essas coisas. Dê toda a honra a Deus. Dê toda a glória ao Senhor. Esse Herodes se engrandeceu, a ponto do povo dizer: que a voz dele era como a voz de Deus e não de homem. Mas no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus e foi comido de bicho. Entenderam bem? Não se exalte. Não busque glória para si. Entregue toda a honra e glória ao Senhor. Mas também tem outra coisinha. E pastor, qual é? É o excesso de humildade, fingimento. Ô irmão, eu não sou nada. Também não precisa descer a profundidade de humildade. Deixa que Deus analisa. Quando alguém vier te exaltar, nunca me esqueço, quando eu estive ali no Belém, trabalhando em São Paulo, na época eu dirigindo na Vila Espanhola, eu conversava muito com o pastor Valdir Bis. Nós dois éramos dois pastores mais novos. Só separava os mais idosos. E nós fomos separados ainda mais novos. Nunca me esqueço. Ali embaixo, onde tinha estacionamento de carro, uma livraria, chegada de pessoa. Quem conhece lá no Belenzinho, antigo, sabe. E o Valdir estava me contando. Eu preguei, meu irmão. E quando eu acabei de pregar, veio um irmão e disse assim: irmão Valdir, isso não é voz de homem, isso é voz de Deus. Ele olhou e disse: meu irmão, Satanás já tinha me falado isso. Eu disse: por que você respondeu assim para ele? Porque o inimigo quer que nós se exalte. Quando alguém exalta a nossa palavra, a nossa mensagem, quer receber exaltação, deixa isso com Deus. Meu irmão, quando tiver que glorificar, glorifique a Deus. Eu nunca respondi isso dessa maneira para ninguém. Mas Valdir Bispo me contou. O inimigo já tinha me falado isso, para ver se eu me exaltava. Bom, resultado, Herodes foi comido de bicho.
Não se exalte. Não se exalte. Por conseguir derrotar um crente, por conseguir perseguir alguém, por achar que levou vitória, por achar que ganhou a razão. Deixe estas coisas para lá. Um Herodes comido de bicho. Não vou exemplificar com alguns tipos de crente, porque não estou aqui para machucar ninguém. Mas tem uma cobrinha, uma serpentezinha, que come, que mata. Não sabia? A inveja. A inveja mata. Tem uma outra bichinha que está cheia de vermezinho por aí. Tem outro que acaba com os pregadores. Sabe qual é o nome dela? Mentira. Está cheio de bicho, comendo obreiros que querem se exaltar. Dê toda a honra, toda a glória ao Senhor. Ele e mais ninguém merece. Por alguns segundos, minutos, estarei encerrando, porque temos que cantar e contribuir para a obra do Senhor. E queremos terminar na hora certa. Pedro não ficou velho. Ele foi solto. E foi para casa de alguém para se esconder? Não. Foi para a casa de uma igreja que estava orando pela sua vida. Não era na casa de parente, não era numa mata, esconderijo, mas na casa da oração. Ali é o lugar. E Pedro morreu como, pastor? Bom, ele tinha a promessa de ficar velho. Portanto, ninguém podia matá-lo. Prende daqui, persegue dali, e o Pedro está sempre vivo. Porque ele ainda não ficou velho. E Jesus disse: quando tu ficar velho. Por enquanto ele não ficou velho, não precisa ter medo de coisa nenhuma, de ameaça nenhuma. Amém? Se você tiver essa promessa, segue avante. E como não? Quando Pedro ficou velho, já estava viajando diversos lugares do mundo. Saindo da Judéia, foi para Galiléia, e de lá saiu rodando. E sabe onde ele foi parar? Em Roma. O pior lugar da perseguição dos cristãos. Em Roma. Para lá foi o Pedro. E lá o Pedro também foi preso. E o Pedro foi morto quando já era velho. E como é que o Pedro foi morto? Foi crucificado. E segundo os historiadores, na hora que colocaram ele em cima de uma cruz para o matar lá em Roma e o crucificar, quando foram levantar a cruz, ele disse: não, por favor, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, como o meu mestre. Não me vire de cabeça para cima, braço estendido, como se eu estivesse abraçando a humanidade. Pode me sepultar, me crucificar, de cabeça para baixo.
Segundo os historiadores, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E ali partiu para a eternidade. Meus amados, a essas alturas ele já estava velho, porque cumpriu-se a palavra do Senhor. Ela há de se cumprir na tua vida. Ela há de se cumprir na tua vida. Quando estiveres velho, então tu vais morrer. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus nos ajude a entender. Cada um de nós tem uma história. E o momento de Pedro chegou. Mas Pedro não ressuscitou. Jesus ressuscitou depois de 3 dias. E o Pedro não ressuscitou. E agora, pastor, como é que ele fica? Ele está esperando por nós. Diz a Bíblia que aqueles que morreram em Cristo, no momento que o Senhor vier buscar a sua igreja, eles vão de ressuscitar num corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, eu não sei se vou estar, vamos ser transformados também num corpo glorioso. Os que estarão mortos e os que estiverem vivos, todos em corpo glorioso. E aí sim, aí você pode um dia, quem sabe, diante de uma multidão que não se podia contar, quem sabe um dia você vai olhar e dizer: oh, aquele é o Pedro. Oh, Pedro, morreu velho, mas permaneceu na graça, permaneceu na fé. Por mais velho que você fique, por mais tribulação que você tenha, por mais falta de confiança que você tenha, por mais incompreensão que você sofra, não perca a sua fé. Os dias chegam, a idade chega, a velhice chega, mas fica firme, porque um dia todos seremos transformados no corpo glorioso. Aleluia mesmo. Dá vontade de glorificar e se estender, sabendo que isso é uma realidade. Glória a Deus. E alguém já me perguntou: pastor, o corpo que nós vamos ser transformados é igualzinho a este? Por exemplo, aquele ali tem a pele mais escurinha, o outro tem a pele mais clara, um tem o nariz mais comprido, outro tem o nariz mais achatado, um é gordinho, o outro é inchadinho. Meu irmão, nós vamos ser transformados num corpo que Deus vai nos dar. Não é corpo gerado por mãos humanas, gerado por seres humanos. É
corpo doado por Deus. Uma coisa eu posso te dizer, tenho certeza, bonito por natureza. Aleluia. E é por isso que alguém disse: o senhor vai conhecer a irmã Claudete lá? Já me perguntaram. O senhor vai conhecer ela? Vai dar um abraço nela lá e dizer: ô Claudete, que bom que você está aqui. Não sei. Esse corpo será outro. Esse corpo será outro. Corpo dado por Deus. Corpo glorioso. Quer um exemplo? Só para você ter um pequeno exemplo, para não dizer que eu estou inventando. Vocês dois fiquem de pé aqui. Aqui estão 2 discípulos que estão indo de Jerusalém para Emaús, outra cidade. Porque lá em Jerusalém, Jesus morreu, a festa da Páscoa acabou e eles foram embora. E de repente, Jesus aparece entre eles e vai conversando: vocês não sabem o que aconteceu em Jerusalém? Não, nós terminamos a festa, sabemos que mataram a Jesus, mas não sabemos o que levou, que fim levou. Rapaz, foi uma bênção, vocês não estão sabendo? Não, senhor, entra aqui em casa. Vamos comer, porque já chegamos aqui na nossa casa. Entra para comer alguma coisa conosco e fica conosco, porque já é tarde da noite. Fica aqui conosco. Pois não, vamos entrar. E quando pegar o pão para agradecer: dá-nos a honra, o senhor que é o nosso visitante, abençoa este pão, ora por ele. Quando Jesus levantou o pão e as mãos, olha essa mão, olha esse jeito todo suave. Quando eles disseram um para o outro: é ele. Estavam sozinhos, porque ele já foi. O Rabari Kandalai, Sharebikandai. A Ele a honra, a glória e o poder. Enquanto conversavam, mas de repente, quando vai falar com o Pai para abençoar o pão, opa, olha as marcas na sua mão, olha a voz, olha a maneira de agradecer o Pai. É Ele. Bom, agora que você já sabe que sou eu, aleluia. Como vamos ressuscitar em corpo glorioso e vamos conhecer uns aos outros, só Ele sabe. Uma coisa eu sei, dona Claudete. Uma coisa eu sei, dona Cibele. Uma coisa eu sei, dona Elan. Ali não se casam, nem se dão em casamento. Não vem com tentação lá, porque não tem. Eu não sei se vocês vão entender. É duro de fazer, às vezes, os crentes entender.
Por que não há casamento? E nem se dão em casamento. A sexualidade é própria do homem terreno para se multiplicar e encher a terra. Mas ali é um corpo glorioso que não se casa, nem se dá em casamento, nem se multiplica para encher o céu, porque tudo já é transformado. Eu espero que vocês entendam e me permitam parar, porque nós temos que contribuir para a obra do Senhor, cantando um hino. Pode escolher, pode ver quem vai orar e vamos contribuir. Deixamos a oferta para depois, porque o tempo hoje é muito curto. Aleluia. Levante o seu braço. Neste primeiro culto de horário de pandemia, levante o seu braço e diga: Senhor, guarda nós nessa pandemia e que possamos continuar te servindo com alegria.